E aí, sardinhada de todas as idades, vamos a mais um vídeo do canal Roda Iniciante. Vou olhar com vocês aqui como anda o fluxo de capital estrangeiro na nossa bolsa. Como eu venho relatando, quem puxou as últimas altas no nosso mercado foram os estrangeiros. Isso fez com que agora, nos últimos 2 meses, nós tivéssemos 2 meses de altas e boas altas. Lá no primeiro mês, julho, alta de 4,7%. Em agosto, chegou a estar uma alta muito melhor, mas deu uma recuada. Fechou uma alta aqui de 6%, mas na máxima do mês, o mercado aqui, o Ibovespa, né, principal índice da nossa bolsa, chegou a subir quase 11%. E agora, no mês atual, já estamos com uma alta de 2,5%. E aqui, vindo tocar numa região muito importante, ó, região dos 112 mil pontos, 113 mil pontos. Ó. Veja que das últimas vezes que veio tocar aqui, lá nos meses de junho e maio, o negócio deu ruim. Viu uma marretada forte. Então o que isso significa, meus amigos? Se entrar força compradora, principalmente força compradora, impulsionada aqui pelos estrangeiros, nós podemos ter aqui a procura pela próxima região lá no Ibov, que é a zona dos 120, 121 mil pontos, zona que bateu ali em abril e os vendedores meteram a pancada para baixo. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, certo? No capítulo até agora, tivemos uma diminuição da entrada do fluxo comprador dos estrangeiros. Eu trago para vocês informações aqui no site da B3 entre os dias 1º e dia 8. Nesse período, os estrangeiros realizaram em compra aqui mais ou menos 69 bilhões e meio de reais e em vendas um pouco mais de 71 bilhões de reais. Então, por enquanto, o fluxo estrangeiro está levemente negativo em 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quem é que está comprando mais a bolsa agora, meus amigos? É os individuais, investidores individuais. Ó. Compraram 22 bilhões e vender aqui 20 bilhões e meio. Então, eles têm aqui comprado um saldo aproximado de 1 bilhão e meio. Enquanto que aqui os institucionais estão levemente vendidos no mês, mais ou menos aqui um saldo negativo de 500 milhões de reais. O que mostra essas compras e vendas? Mostra simplesmente a diferença entre o que foi comprado e o que foi vendido por esses grupos, ó. Instituições individuais, investidores individuais, desculpem, institucionais, que são fundos, investidor estrangeiro e instituições financeiras, que também são fundos aqui, só que fundos financeiros. Veja que quem movimenta a mesa, quem tem o maior volume, o maior capital envolvido, são os estrangeiros. Ó. Os estrangeiros aqui, eles têm pelo menos aqui, quase arredondando, o dobro das compras dos institucionais. Então veja que é um peso muito forte, né? Então, muito importante olhar o fluxo de capital estrangeiro. E aqui eu trago uma informação também que eu acompanho no site No Invest. Ele traz um fluxo mais detalhado. Aqui ele faz um apanhado por dia. O fluxo lá está atualizado até o dia 6. No dia 6 tivemos aqui, ó, um fluxo vendedor de 8 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, 850 milhões de reais, desculpem. E naquela época, o fluxo estava negativo em 1 bilhão e 900 milhões. O que isso significa? Que até o dia 8, os estrangeiros terminaram aqui alguns dias com saldo comprado. Então isso aqui é bom. Esse fluxo aqui de setembro, 6 de setembro para frente, não foi seguido de um aumento, né, das vendas, por exemplo. E até agora, no apurado do ano, os estrangeiros estão aqui com fluxo comprador positivo em 85 bilhões de reais. Muito bom. E aqui, ó, pelos meses, aqui a fonte é a Bloomberg, elaborado pela Eleven Financial e está disponibilizado no site No Invest. Ó, fluxo de setembro começa ficando aqui levemente negativo. O último mês que tivemos fluxo negativo foi lá maio, 6 bilhões de reais. Aí em junho o fluxo foi positivo, 13 bilhões. Julho, 1 bilhão e 800, quase 2. E no mês passado o fluxo foi positivo em 16 bilhões. De qualquer forma, está muito longe do que foi atingido ali entre os meses lá no início do ano, janeiro e março. Tivemos a movimentação de mais de 23 bilhões em janeiro, 24 bilhões em fevereiro e em março, 21 bilhões de reais. Então, boa parte do fluxo anual
entrou lá nesses meses, já que o nosso saldo está em 85 bilhões, né? E os estrangeiros, meus amigos, estão demonstrando interesse ainda, certo? Mas nós temos que ficar de olho nas informações que estão vindo lá dos Estados Unidos. Nessa semana tivemos a divulgação do livro bege, que traz ainda uma economia muito forte. O crescimento dos Estados Unidos está muito forte ainda, mas dando sinais de crescimento mais leve. De qualquer forma, não deve mudar a visão do Banco Central e na próxima reunião ele deve aumentar mais uma vez os seus juros em 0,75%. Então já vai colocar o juro dos Estados Unidos acima dos 5%. Próxima reunião do Banco Central vai ser aqui no dia 20 e 21. Sempre no segundo dia é decidido a nova taxa de juros. Até o final do ano, temos as expectativas que os juros dos Estados Unidos terminem em 4% ao ano. Próximas reuniões, 1º e 2 de novembro e posteriormente 13 e 14 de dezembro. Então até 14 de dezembro, os juros lá nos Estados Unidos já devem estar acima dos 4%. Enquanto que aqui no Brasil, nesse mês teremos reuniões do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos coincidindo no mesmo dia. Dia 21, muito provavelmente, o Copom vai aumentar a taxa de juros para 14% ou 14,25%. Eles não deram detalhes, eles falaram apenas que vão fazer um pequeno ajuste. E muito provavelmente, nas duas próximas reuniões, pelo menos o que está sendo dito até agora, eles vão manter a taxa Selic na faixa dos 14%. Então não devem baixar e nem subir. Próxima reunião do Copom, dia 25 e 26 de outubro e 6 e 7 de dezembro. Em relação ao que devemos ficar de olho lá nos Estados Unidos, é isso. Como é que anda a inflação? Como é que anda os juros dos Estados Unidos? Porque juros do título do Tesouro muito alto atrai o capital estrangeiro ou o capital dele, né, do próprio Estados Unidos, mas geralmente é capital estrangeiro que está espalhado ao redor do mundo. Eles vão para a segurança, desculpem, fornecida pelos títulos do Tesouro. Afinal, eu vou correr o risco de lucrar aqui 10%, um exemplo, no mercado estrangeiro, altamente volátil, ou eu vou pegar aqui 4% garantido em títulos do Tesouro norte-americano, que quando voltar os juros a cair, ele pode dar uma valorizada boa. Essa é a questão, meus amigos. E aqui, na parte interna, nós devemos ficar de olho na inflação. Economia não está nada bem. Renda da população não tá dos melhores. E a eleição, meu amigo. Eleições aí, principalmente a parte de eleição presidencial, mexe com o mercado. Até agora, meus amigos, no momento que eu tô gravando, são 3 semanas para as eleições. Sinceramente, eu estava esperando um mercado muito volátil, mas o mercado não quer saber de nada, não. Por enquanto, ó, ninguém tá botando culpa nas eleições ainda. Faltando 3 semanas, né? Daqui a pouco começa o bafafá. Mas o varejo subiu forte na última semana. Vale puxou aqui o setor de commodities. As ações realmente estão surpreendendo. O mercado continua forte aqui no Brasil. Vamos ver como é que eles vão pegar ali a região dos 113 mil pontos, né? Essa é a semana para ver aí o desempenho nessa região. E lá fora, além dos Estados Unidos, juros dos Estados Unidos, juros na zona do euro também subiu. Agora está 1,25% ao ano, o que para eles é muita coisa. Nós devemos ficar de olho também nos sinais vindo da China. A China já mostrou sinais que a economia dela está crescendo menos, o que pode ser sinais de possível recessão vinda aí na China. E na questão de recessão, também temos a questão disso aqui, ó. Perspectivas mais fracas para o futuro, crescimento futuro dos Estados Unidos. Porque nós sabemos que lá terá recessão. Nós não sabemos como é que vai ser essa recessão. Vai ser uma recessão mais profunda, se vai ser uma recessão mais leve. Inclusive, esse aumento de juros ele é feito justamente para isso, para barrar o ritmo de crescimento econômico, para ver se a inflação dá uma aliviada. Então, ficar de olho e seguir sua estratégia, não muda nada. Aqui é apenas um cenário de curto prazo nos cenários macroeconômicos.